Meus irmãos, meus amigos, tudo bem? É uma satisfação, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez junto com vocês para compartilhar aquilo que nós entendemos de vital importância. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Dando prosseguimento ao estudo, às reflexões sobre o livro Pão Nosso, hoje nós vamos reservar a nossa atenção à lição intitulada Ansiedades. Nós sabemos que a ansiedade, ela hoje, comumente, ela é qualificada e tipificada como enfermidade psíquica, uma enfermidade mental. Muito embora nós saibamos que é natural e até mesmo saudável a antevisão do futuro, a fim de que nós possamos também nos prevenir, nos acautelar. O foco, a nossa atenção, todavia, se dirige à ansiedade como uma enfermidade psíquica. Eu estava lendo, estudando sobre ansiedade e eu pude perceber que, por exemplo, meus irmãos, em 2019, a Organização Mundial de Saúde, já naquela época, naquele ano, já estimava que quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental. E neste estudo foi destacado que a ansiedade representa 31% deste 1 bilhão, desse total de habitantes. E a depressão, 28%. Isso em 2019. Imaginemos nós hoje, em 2022, após a pandemia, quando o medo se instalou, quando propagandas e propagandas intimidando as pessoas, lockdown e assim por diante, o medo da morte. Imaginemos hoje qual seria o percentual, qual o número de pessoas hoje vítimas de uma enfermidade psíquica. Então, aqui nós estamos lançando o nosso olhar, nos reportando a ansiedade como enfermidade psíquica. É claro e é evidente que hoje nós estamos vivendo numa sociedade em que aumenta cada vez mais o número de enfermidades mentais, sendo que, depois de estudar mais atentamente sobre este tema, só no campo da ansiedade nós podemos destacar tipos como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia simples, fobia social. E muitos encaram, muitas pesquisas, muitos estudos, trabalhos científicos, até mesmo a fim de apurar a perda de produtividade por conta da ansiedade. Agora nós, como cristãos, estamos lançando o nosso olhar para encarar como é triste a consequência de uma enfermidade psíquica. Não só a perda de motivação, como também o estado de espírito de desânimo e de infelicidade. E nós não podemos desprezar que, não por coincidência, nós estamos num momento social em que nós, como homens, nós vivemos num ambiente de flagrante relativismo moral, em que o materialismo prepondera, onde, na atualidade, a fé em Deus e até mesmo a educação religiosa, o transcendente, são assuntos totalmente desprezados. Aliás, a falta de fé tem sido manifesta até mesmo nos movimentos religiosos. Por isso que, a meu ver, o estudo da doutrina espírita, o cuidado, o zelo em aprendermos um pouco mais, cada vez mais, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, serve para o nosso engrandecimento pessoal. Eu convido sempre as pessoas a estudarem as obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, e também as inúmeras obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier.
E hoje eu quero convidá-lo a se deparar com o ensinamento do instrutor Eusébio ali no livro No Mundo Maior. O benfeitor espiritual destaca no passado os massacres, as guerras, a ação, o produto das pestes, como, dentre várias consequências, como causa de grande número de mortes. Naquele livro, naquela mensagem, naquela lição, o instrutor reconhece o trabalho científico no combate a doenças como, por exemplo, a febre amarela, o tratamento da lepra, o tratamento da tuberculose e também, não poderíamos deixar de esquecer, como o benfeitor não esqueceu, a terapia contra o câncer. O que é de nos chamar a atenção, o que nos convida à reflexão mais profunda, é que o benfeitor espiritual Eusébio, ele já alertou lá no século passado, na primeira metade do século passado, ele já nos alertou, ele já, de certa forma, de forma profética, ele já anteviu o que hoje nós estamos vivendo. Naquele livro, o benfeitor Eusébio, ele destaca que existe uma nova ameaça, naquela época, ao domicílio terrestre. Ele já nos alertou à época o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma. Certamente, segundo o benfeitor, as doenças psíquicas como fruto, como consequência de intermináveis hostilidades. Produto, hoje nós percebemos isso de forma nítida, o produto da insegurança, duelos de opinião. Tudo isso nós estamos concluindo pela leitura do livro, pela lição de Eusébio no livro O Mundo Maior. Duelos de opinião, distúrbios das paixões, disputa de mercado. A verdade é que a ansiedade, como as demais enfermidades psíquicas, certamente todas essas enfermidades são produto desse estado de espírito que vem no dizer, nas palavras do benfeitor espiritual, solapando a nossa estabilidade emocional. Estamos hoje, sem dúvida, vivendo na pele a ameaça predita por Eusébio, pelo instrutor. Hoje nós estamos nos deparando com as enfermidades da alma, as enfermidades psíquicas e até mesmo a alienação mental, que afeta, e nós sabemos isso muito bem, que afeta não somente a alma, como afeta o físico, afeta-nos como espíritos encarnados. Então é interessante notar quando nós estudamos, quando nós debruçamos a nossa atenção sobre essa lição intitulada Ansiedades, nós percebemos de forma clara, nítida, que é oportuna, por demais oportuna, a lição de Emmanuel. E estas palavras dirigidas a todos nós, não somente aos discípulos, a todo e qualquer ser humano. O benfeitor espiritual, Emmanuel, ele se socorre de Pedro para falar sobre ansiedades. Emmanuel, ele se socorre daquilo que Pedro nos disse há mais de 2000 anos. Penso que nós devemos nos perguntar por quê? Qual o motivo de Emmanuel se socorrer a Pedro? Se nós analisarmos bem Pedro 1, este capítulo, nós iremos perceber que Pedro, neste momento, ele dirige as suas palavras e ele nos recomenda nessas palavras depositar toda a nossa confiança em Deus, a nos dizer: o ateísmo não é um guia seguro. É saudável alimentarmos a certeza de que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Isso não quer dizer, vocês percebem isso de forma nítida, isso não quer dizer que nós devamos renunciar ao zelo próprio. Contudo, essas palavras dirigidas a nós, sobretudo aos discípulos à época,
esta carta naquele momento em que Pedro se dirige aos demais discípulos, ela foi escrita porque os discípulos sofriam perseguições e mais perseguições naquela época. A igreja primitiva, meus irmãos, sofria perseguições. E naquela época, os cristãos eles podiam sofrer todo e qualquer tipo de aflição, de tormentos, não só a morte do corpo físico. Por conta das perseguições, eles estavam sujeitos a torturas. Era possível que eles fossem crucificados, possível que eles poderiam até mesmo ser mortos em circos, devorados por animais. E é natural que os discípulos naquela época eles se intimidassem. E nesta carta, Pedro, ele se dirige aos irmãos, aos cristãos, aqueles irmãos que se encontravam preocupados, aflitos, ansiosos quanto ao futuro incerto, pois eles anteviam que eles iriam enfrentar ardente prova no futuro próximo. Então Pedro escreveu para fortalecer e encorajar os demais discípulos. Aí, nesta carta, ele teria dito: lancem sobre Jesus Cristo, lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Eu sei que muitos não depositam fé nessas palavras, muitos estão muito mais familiarizados com o terra a terra, com os interesses materiais. Agora nós, cristãos, nós devemos ter a certeza de que Deus cuida de nós. Nós, como trabalhadores, nós não podemos nos deixar vitimar pelo desespero. Nós, como cristãos, nós devemos continuar firmes, convictos de que Deus e que a morte, Deus cuidando de nós, na verdade, como dizia Paulo, para mim viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Para nós que somos cristãos, como trabalhadores, nós não podemos nos deixar vitimar pelo medo. O medo é uma emoção natural, mas quem já teve contato com o transcendente sabe que a vida não termina com o túmulo. Então, esta mensagem, a meu ver, ela é muito, mas muitíssimo importante, sobretudo nos dias atuais. Inclusive, meus irmãos, para nos ajudar a enfrentar toda e qualquer ansiedade patológica. Tenhamos a certeza, este é o convite que percebo de Emmanuel, tenhamos a certeza de que todos nós, como filhos de Deus, nós não estamos sozinhos. Fujamos. É salutar, é desejável que nós fujamos deste estado de espírito enfermiço, pois, como diz Emmanuel, as ansiedades não só favorecem a ocorrência de acidentes, não só favorecem crimes, e nós não podemos esquecer que a ansiedade, ela também, nas palavras de Emmanuel, a ansiedade jamais edifica algo de útil na Terra. É claro, é evidente que ele está se reportando à escravidão, ao medo, à enfermidade psíquica, às ansiedades. Endereçando a todos nós essas palavras, então, penso que nós não devamos ser precipitados e que é um convite, que devemos aceitar este convite para que possamos vencer as inquietações angustiosas. Emmanuel nos recomenda não esquecermos das lições da paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. É natural, é óbvio, e até mesmo no planeta que nós vivemos, é claro que nós enfrentaremos surpresas desagradáveis no dia a dia, até mesmo decorrentes da nossa atitude inadequada. Isso é natural na Terra, nesta zona de neblina em que nós ainda vivemos, no ambiente em que ainda aqui na Terra o mal predomina, onde muitos problemas
de solução difícil surgirão. Agora, não fujamos dos desafios. Jamais estacionemos. Não nos esqueçamos da receita de Pedro. Alimentemos as esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor, sem dúvida, Deus nosso Pai, cogita do bem-estar de todos nós. Façamos a nossa parte. Com Deus, com o nosso Pai, confiantes em sua misericórdia, sem dúvida, a vitória da luz é certa. Porquanto, quem busca a paz com perseverança, quem se disciplina, quem busca se unir aos planos superiores, sem dúvida, alcançará. Todos nós que nos propomos a este trabalho, todos nós alcançaremos a vitória. E jamais, penso eu, para finalizar, jamais esqueçamos o que Emmanuel nos ensina. Não ouvideis que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Ou seja, esta enfermidade psíquica, ela sempre precede a ação de cair. E, como todos nós devemos buscar, quando necessitados, todos nós devemos buscar a ajuda médica especializada. Todos nós, até mesmo se necessário, devemos buscar um tratamento psicoterapêutico. Nós também não podemos arredar o nosso pensamento do Pai, do nosso Criador, certos, convictos de que nós não estamos sozinhos, que Deus vela por nós e que um grande futuro nos está reservado. Tenhamos fé. Certamente assim nós venceremos a tentação ao suicídio, nós venceremos o convite ao desespero. Somente assim nós teremos paciência para enfrentar as aflições, somente assim teremos uma vida psíquica saudável. Precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar do nosso estado de espírito. Tenhamos convicção, certeza de que Deus está conosco. Prossigamos firmes. Nós estamos aqui para o nosso aprimoramento espiritual e assim aprimorando, contribuir no ambiente em que nós vivemos. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Muita paz. Fiquem com Deus.